Olá, amigo cooperativista e produtor rural. Estamos iniciando Resenha do Cooperativismo e Agronegócio, produção da FECOAGRO, Federação das Cooperativas Agropecuárias de Santa Catarina. Veja agora os destaques do programa de hoje. Cicobi Valcred Sul comemora 24 anos de crescimento em Passos Maia. No quadro Temática, diretor executivo da FECOAGRO Santa Catarina analisa a falta de milho para a ração. Continuamos com o vídeo sobre as formigas cortadeiras nas florestas comerciais. E a TV Coop Santa Catarina oferece o destaque cooperativista sobre o CDC da Cravil, no Alto Vale do Itajaí. Nesse dia de campo da Cravil, em que nós comemoramos 50 anos do aniversário da Cravil. Resenha do Cooperativismo e Agronegócio. Oferecimento Cicobi. Sua vida financeira diferente. Faça parte. Fertilizantes FECOAGRO. Mais tecnologias no campo, maior produtividade e rentabilidade ao agricultor. Iniciamos o programa de hoje cumprimentando os dirigentes e associados do Cicobi Valcred Sul pelo aniversário de fundação desta cooperativa, filiada ao Cicobi Central Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Fundada no dia 22 de março de 1997, no município catarinense de Passos Maia, o Cicobi Valcred Sul comemora então 24 anos de franco crescimento e expansão. Reportagem do programa de TV Estado de Excelência. Sempre que eu falo da cooperativa, eu fico muito orgulhoso. Nem sei se o orgulho é procedente ou não, mas para mim é, né? Então, nós vivíamos um tempo muito crítico, agricultura muito pobre, poucos agricultores, e os poucos que estavam aí estavam se preparando para migrar para as cidades. Nessa angústia que se vivia na época, eu fui procurar a UNOESC para ver se nos dava uma mãozinha. E lá eles me encaminharam para associações de pequenos agricultores, que ainda existem ali em Chapecó, existem em Florianópolis ainda. Mas, mesmo assim, a UNOESC destinou um professor para nos auxiliar. Partindo daí, então, se resolveu fazer um planejamento estratégico local municipal. E sempre coordenado por esse professor, que aos finais de semana trazia outros técnicos, outros agrônomos, de outras áreas também, fazendo uma espécie de multiatividades, né? E com isso nós fomos aprendendo que a nossa saída era criar uma cooperativa de crédito. Bom, criada a cooperativa, como foi o início? Nós começamos no dia 22 de março, mas em agosto de 96 nós conseguimos a autorização do Banco Central com o prazo de 90 dias de abrir a porta e começar a funcionar. A chamada outorga, né? Nesse momento, foi uma euforia muito grande, mas e cadê o dinheiro? Tudo que nós tínhamos era R$ 2.053, recebido dos agricultores em troca de milho, porque eles não tinham dinheiro para pagar a sua cota capital inicial, que era de R$ 300. E aí, então, nós tínhamos pessoas de tudo que era lado que vinham abrir conta, né? E logo abrimos uma segunda agência, daí no município de Vargel, e logo em seguida uma terceira no município de Ponte Serrada, e depois uma quarta em Catanduvas, e assim sucessivamente. Hoje já fomos para o Paraná, já fomos para o Rio Grande do Sul, e estamos com 13 agências funcionando, abrindo suas portas todos os dias, mais a unidade administrativa, né? Que fatos curiosos e gratificantes marcaram a trajetória da cooperativa? Nós temos aqui 4.200 habitantes
e temos 4.300 associados. Então, nós temos muitos associados fora, hein? Passos Maia tem mais sócios na cooperativa do que habitantes no município. Temática: análise das lideranças do agronegócio e do cooperativismo. Apoio Sescope, Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo. E nesta segunda-feira, Ivan Ramos, diretor executivo da FECOAGRO Santa Catarina, analisa a falta do principal ingrediente para a ração de aves e suínos e as dificuldades da rota do milho. A problemática do abastecimento de milho para atender as agroindústrias e os criadores catarinenses tem sido agenda permanente na ordem do dia no setor. A cada ano, o problema se aflora e quando ocorrem situações imprevistas, como está sendo neste momento, com as elevações exageradas do preço e ainda as perdas nas lavouras catarinenses com intempéries ou por ataque de pragas, o problema se destaca ainda mais. Se de um lado temos o ponto positivo de que se consumimos milho é porque estamos agregando valor nos produtos através das proteínas animais, por outro lado, tem a preocupação pelos altos custos na busca do cereal em outras regiões do país e onerando significativamente os custos de produção das carnes e do leite. No ano de 2020, as agroindústrias e os produtores tiveram bons resultados nas suas atividades, porque aproveitaram a ajuda da variação do dólar em relação ao real. Produtores de grãos plantaram com dólar baixo e venderam com dólar em alta. Mas agora vem o troco. Os preços do milho e da soja estão afetando diretamente os custos da ração e as carnes, que podem ter anulado seus ganhos com dólar, já que os insumos também são cotados em moeda norte-americana. A saída de curto prazo, médio e longo é a redução dos custos de produção dos grãos, quer no plantio, quer na comercialização. Para quem consome mais do que produz, a consequência é sempre custar mais caro, pois terá que trazer a matéria-prima de outras regiões e a distância afeta a logística, além da variação do dólar. Quais as alternativas existentes para tentar minimizar o problema? Reduzir custos de transportes. Trazer milho do centro-oeste do país tem frete elevado devido à distância. Importar do Paraguai é mais perto, porém mais demorado, devido à burocracia nas aduanas, que tem provocado filas intermináveis na divisa do país. Há que se sair do discurso e da retórica e partir para a prática das ações. E isso só se consegue com o envolvimento direto do setor privado. A outra alternativa discutida no Fórum do Milho foi o plantio de cereais de inverno para a produção de ração. Um tema talvez mais viável, mas depende de um trabalho de estímulo ao plantio de trigo e triticale, para o produto ser destinado para a ração, mas há necessidade de antecipadamente se ter garantia de preços compatíveis com os custos de produção. Produtividade é a chave do negócio e para isso precisamos de tecnologia. Insumos, as cooperativas se dispõem a fornecer com prazos compatíveis com a colheita, mas a semente ainda precisa ser aprimorada para que possamos equalizar o trigo e o triticale com o preço do milho para a ração. Portanto, Santa Catarina continua diante do problema do abastecimento de milho para garantir a continuidade do nosso sistema agroindustrial. Precisamos continuar procurando alternativas e agilizando soluções para não desestruturar nosso setor agroindustrial e perdemos condições de continuar no mercado das carnes e de leite, que assegura a renda de milhares de pequenos agricultores catarinenses. E vejam só o que temos de assuntos para depois do intervalo comercial. Continuamos com o vídeo sobre as formigas cortadeiras nas florestas comerciais. E a TV Coop Santa Catarina oferece o destaque cooperativista sobre o CDC da Cravil, Cooperativa do Alto Vale do Itajaí.
Resenha do cooperativismo e agronegócio. Oferecimento Cicobi e fertilizantes Fecoagro. Tecnologia e inovação estão no DNA da Fecoagro, seja na produção e distribuição de fertilizantes, na centralização de compras conjuntas, na divulgação e difusão do cooperativismo ou na operação de programas oficiais de interesse dos agricultores. São atuações permanentes buscando a rentabilidade e a sustentabilidade do agronegócio catarinense. A Fecoagro é modelo de integração cooperativista no país. Praticamos e estimulamos a integração e a intercooperação em Santa Catarina. Juntos, somos mais fortes. Chegou o fertilizante Com Algem, 100% de origem biológica vegetal, produzido com algas marinhas, contém mais de 70 nutrientes minerais e orgânicos de alto aproveitamento, potencializa a germinação da planta dando um poder de arranque muito maior e melhora as condições físicas, químicas e biológicas do solo. Aumente a produtividade de sua lavoura utilizando Nobre e Cooper Pasto Com Algem, a nova tecnologia em adubo com um novo conceito e mais sustentável. Exclusividade Fecoagro. Tem mudanças que fazem a gente avançar. Eu, por exemplo, mudei do meu banco para o Cicobi. Deixei de ser cliente e virei sócio. Agora, além do atendimento mais próximo, eu tenho os mesmos serviços e garantias de um banco, mas com taxas menores, porque o Cicobi é uma cooperativa financeira. E como o Cicobi apoia a economia local, todos ganham. E você, também quer mudar e colher os melhores resultados? Mude para o Cicobi. Cicobi, somos feitos de valores. Ele é nobre e é o máximo, porque seus grânulos são revestidos com uma solução biodegradável de micronutrientes, proporcionando nutrição completa para a planta. O Nobre Max garante uniformidade na aplicação, melhora o aproveitamento dos nutrientes, garantindo mais produtividade e renda. Nobre igual a você, máximo como sua lavoura. Nobre Max é um produto exclusivo da Fecoagro. Peça já na sua cooperativa. Resenha do Cooperativismo e Agronegócio apresenta Temática. Novo quadro para você acompanhar as tendências dos diversos ramos da cooperação. Comentários e entrevistas com lideranças do agro e do cooperativismo catarinense e brasileiro, trazendo informações importantes para você ficar em dia com as novidades do mercado. De segunda a sexta, às 6 da manhã, no Canal Rural, às 12h30 na Record News e às 13h30 na TV Copi. Temática é um oferecimento do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo. Conectividade já é uma realidade para muitos agricultores catarinenses. Oferecer internet de qualidade, além de possibilitar o acesso à informação e aplicativos de gestão, permite aos produtores rurais a emissão de documentos digitais e uso de equipamentos automatizados que tornam as atividades mais eficientes. Investir em projetos e programas voltados para esta área é uma das necessidades em Santa Catarina. A internet ela é fundamental para duas áreas. Primeiro, para atender a formação humana das famílias dos produtores. E também a robotização são operadas por computadores, por robôs. E para isso precisa ser com internet de qualidade para que esses sistemas funcionem. Meio rural cada vez mais conectado. Apoio Fecoagro, praticando e estimulando a integração e a intercooperação em Santa Catarina. Com o esporte eu aprendi que cooperar é a grande sacada, que as maiores vitórias vêm do trabalho em equipe, pessoas que se unem para conquistar juntas. Esse é o cooperativismo. Mais do que um modelo de negócio, um jeito diferente de empreender. Um movimento que está presente em nossas vidas todo dia. Está no campo, na indústria, no comércio, na educação, nos serviços financeiros, está na geração de renda de muita gente. Como no transporte que te leva de um lugar para o outro e até mesmo no hospital que você vai. O cooperativismo também está lá. E ao contrário do que acontece nas quadras, aqui a rede está do nosso lado, é a nossa força. E os cooperados somos nós, mais de 15 milhões de brasileiros. E também pode ser você. Vem ser Coop, tudo ao seu redor já é.
E voltamos com a matéria sobre os prejuízos causados pelas formigas cortadeiras, que já na fase inicial do plantio de pinos e eucaliptos começam a dar danos que podem ser irreversíveis devido à fragilidade das mudas. Para realizar o controle efetivo das formigas, é fundamental conhecer as diferenças e as características de cada gênero, assim como o momento e a forma correta de ação também precisam ser estudados. Fique agora com o segundo episódio do vídeo técnico produzido pela Embrapa e pela Ipagre sobre o manejo das formigas cortadeiras em plantios florestais. Existem duas formas de realizar o controle de formigas cortadeiras em plantios de pinos e eucalipto: o controle localizado e o controle sistemático. Quando há mão de obra disponível, cada pessoa pode avaliar uma ou duas linhas de plantio de cada vez. E caso não haja pessoal suficiente e dependendo das condições de visualização, uma pessoa deve avaliar no máximo 6 linhas de plantio de cada vez, o que equivale a 5 ruas, caminhando pela rua do meio. Acima dessa quantidade de linhas, não é possível visualizar adequadamente os ninhos. Se houver plantas daninhas em plantios jovens ou subbosque em plantios adultos, uma pessoa deve avaliar no máximo 4 linhas, o que equivale a 3 ruas caminhando pela rua do meio. No combate às saúvas, ao localizar o ninho, deve-se medir a área de terra solta para estimar a quantidade de isca. É muito importante não aplicar doses menores do que as recomendadas. Para calcular a área de terra solta, multiplique a maior largura pelo maior comprimento do monte de terra. Em seguida, multiplique a área encontrada pela dose recomendada pelo fabricante da isca. Por exemplo, um salveiro de 5 metros de largura por 10 metros de comprimento tem uma área de 50 metros quadrados. Se a dose recomendada for de 10 gramas de iscas para cada metro quadrado de terra solta, será necessário aplicar 500 gramas de iscas a granel ou micro porta-iscas, dependendo da condição climática, distribuídos em todas as trilhas próximo aos olheiros de alimentação. Assim, é preciso procurar as trilhas de forrageamento e os olheiros de alimentação para saber onde distribuir as iscas. As formigas cortadeiras apresentam alta agressividade entre operárias de ninhos diferentes. Essa informação é importante porque é comum localizar olheiros afastados e surgir a dúvida se um olheiro pertence ao mesmo ninho ou a outro. Para tirar essa dúvida, basta pegar uma operária do olheiro e colocá-la em uma trilha bem próxima do ninho. Se as operárias que estão na trilha reconhecerem a recém-chegada, trata-se do mesmo ninho. Mas, se as operárias brigarem, aquele olheiro pertence a outro ninho e também deve ser localizado. Para o controle de quinquéns que fazem ninho com um monte de terra solta, deve-se seguir a mesma recomendação para as saúvas. Já para o controle de quinquéns de ninho de monte de cisco, não é necessário mais do que 5 gramas de iscas por ninho, independente do seu tamanho. Coloque a isca ao lado da trilha, sem interromper o fluxo das operárias, próximo aos olheiros de alimentação. A aplicação de iscas a granel pode ser manual ou por meio de dosadores. Para atrair as formigas, a isca nunca deve ser colocada em cima do ninho ou da trilha, pois deve ser encontrada ao acaso. Se a isca estiver em cima da trilha, as operárias que fazem a manutenção dessa trilha podem simplesmente retirá-la ao invés de carregá-la para o ninho. Evite colocar a isca a granel diretamente sobre solo úmido. A isca pode mofar e, nesse caso, as formigas não carregam.
Para garantir o máximo de carregamento, aplique as iscas nas horas mais frescas do dia, quando é maior a atividade das formigas. As formigas não forrageiam nos horários mais quentes e nem quando a temperatura é inferior a 10 ou 11 graus. O controle sistemático é prática comum nas empresas florestais brasileiras. As iscas formicidas são distribuídas em pontos de mesma distância entre si, de maneira a cobrir toda a área a ser tratada. É recomendado para o controle de salveiros pequenos e principalmente para o controle de ninhos de quenquéns, que muitas vezes são difíceis de serem localizados. A aplicação sistemática, seja de iscas a granel ou microporta-iscas, dependendo da condição climática, é recomendada apenas para o período pré-plantio, sendo uma forma preventiva de controle. Deve-se aplicar de meio a 2 kg de iscas formicidas por hectare, em doses de 5 ou 10 gramas em pontos equidistantes. A TV Coop Santa Catarina, canal da FECOAGRO na internet, sempre dá atenção especial aos eventos que acontecem no estado, organizados pelas cooperativas filiadas. Hoje, vamos acompanhar o destaque cooperativista do campo demonstrativo da Cravil, que aconteceu no Alto Vale do Itajaí. Acompanhe a primeira parte. Destaque cooperativista. Oferecimento Cravil, tecnologia conquistando resultados. Que ele é o queridinho das lavouras catarinenses, não há a menor dúvida. Possui o maior valor bruto de produção, com quase 900 milhões de reais, envolve um número gigantesco de agricultores, perto de 30 mil, além de gerar riquezas por diversas regiões do estado. Dito isso, o arroz merece ser cultuado, sempre. Entre as 11 regiões produtoras de arroz em Santa Catarina, Rio do Sul aparece em 5º lugar no ranking estadual. É uma força surpreendente que carrega a energia de milhares de produtores associados, como, por exemplo, a família Venturi, que nos últimos anos tem conseguido resultados extraordinários em termos de produtividades em seus campos de arroz. E foi aqui nas terras deles, bem na divisa com Laurentino, fronteira com Rio do Sul, que aconteceu a abertura oficial da colheita do arroz irrigado. Essa nova variedade, ela se apresenta muito boa, assim, ela é uma variedade que a gente tem que colher agora para ver o resultado, né? Mas ela aparentemente no campo assim é uma variedade que tem tudo para dar certo. Temos outra variedade aqui também do 116, também tá uma variedade muito boa, acho que vai até ultrapassar as expectativas, né? A gente estava com a expectativa de um pouco de queda de safra por causa de muita chuva, mas aparentemente ele está muito bonito. Então vamos esperar para ver o resultado. Quando o produtor vai para campo, planta, ele vê a cultura se desenvolvendo, esse olhar já sabe mais ou menos o caminho que a cultura vai dar, seu Venturi? Não, com certeza, né? Eu sempre digo, a nossa parte a gente faz capricho para fazer tudo certo, né? Mas boa parte também a gente depende lá de cima, né? Que o tempo voga muito. Mas tudo no decorrer do ano, assim, tudo feito certinho, feitas as aplicações dentro do horário certo, né? Dentro da etapa certa. Eu acredito que a produtividade vai ser muito boa. O fato de todo ano ter variedades novas, isso ajuda o produtor ou instiga ainda mais o produtor a sair da zona do conforto, hein, Ivanor? Na verdade são desafios, né? Que a gente vê uma variedade nova, entra com expectativa, será que ela vai produzir bem, não vai produzir bem, né? Mas tem que sair, na verdade isso ajuda, né? Porque as variedades velhas elas vão perdendo a resistência, né? Vão ficando mais fracas, mais suscetíveis a doenças, né? Então tudo isso ajuda o produtor com certeza. O evento patrocinado pela Cravil e seus parceiros comerciais reuniu apenas convidados. Alguns produtores, vários líderes cooperativistas, além de autoridades públicas que fizeram questão de reverenciar esse momento. O agronegócio catarinense vive um momento ímpar. A capacidade do nosso produtor, a integração do cooperativismo, né, a integração da pesquisa, nesse dia de campo da Cravil, em que nós comemoramos 50 anos do aniversário da Cravil, uma empresa que se renova, que se prepara a cada dia, que investe em novas tecnologias para fazer com que o produtor rural aumente a sua produtividade. A Secretaria da Agricultura
Nós nos sentimos muito orgulhosos de ver esse trabalho dignificante, juntamente com a pesquisa, a extensão da IPAGRE, que desenvolveu novos cultivares. Ainda ontem tivemos o lançamento de um cultivar pérola, um cultivar especial, até com uma embalagem diferenciada do arroz, que é específico dentro de uma culinária gourmet para fazer aquele carreteiro gostoso, né? É muito bom, né? A gente vê que isso é tudo para agradar o consumidor com paladar através do arroz, que é muito consumido, está presente na mesa de todos os brasileiros. Hoje aqui estamos lançando também o cultivar SCS 125, homenageando, né, os produtores e também os pesquisadores que têm investido em tecnologia. O Estado, para desenvolver um novo cultivar, leva em torno de 10 anos. E isso, hoje, nós estamos fazendo a colheita, a celebração de produtos da pesquisa para melhorar cada vez mais o arroz produzido em Santa Catarina, gerando mais renda para o produtor. A cadeia produtiva do arroz, ela hoje é fundamental para a economia catarinense, né? E graças ao conhecimento tecnológico, a qualidade do nosso agricultor, hoje nós produzimos o melhor arroz do Brasil e temos a maior produtividade de arroz do Brasil. E conseguimos exportar semente de arroz para vários estados brasileiros e também para 5 países aqui na América Latina, fruto da qualidade da nossa pesquisa, também do sistema de produção catarinense. E isso, Domar, tem muito também o papel das cooperativas agropecuárias, como a Cravil, aqui em Rio do Sul, que ajudou a sustentar essa cadeia, a criar alternativa para o produtor ao longo da sua história. Santa Catarina tem a maior produtividade de arroz do Brasil e é o segundo maior produtor. Com estes 2 destaques, nós vamos ficando por aqui com o nosso programa de hoje. Muito obrigado pela sua audiência. Continue com a gente, porque você já sabe, juntos somos mais fortes. Até amanhã.